E para quem pergunta muito sobre marketing, tráfego pago, estratégias, né, ali em si, não só simplesmente um tráfego pago qualquer, realmente estrategistas. E o legal é que eles são especialistas em farmácia. Então a gente sabe ali que eles vão entender da sua dor, eles vão realmente trabalhar muitas estratégias que vão funcionar para o seu negócio. E a gente fala que é um parceiro que a gente indica, né, de olhos fechados, e eles fazem parte ali do marketing da NAP Solutions também. Então, provavelmente vocês vão ouvir a gente falar muito deles aqui e faz parte ali do conteúdo que o Ti vem trazer para vocês essa noite, tá? Ti, minha parte eu acho que eu já encerrei, depois eu só passo para o pessoal sobre os pacotes, né, ali em relação a valores da NAP, mas se você quiser iniciar relacionado a marketing, eu vi que já chegou algumas perguntas, mesmo sem a gente ter iniciado o assunto, já veio algumas dúvidas, então, de vez em quando eu vou só parar aqui você para tirar, porque o pessoal já me mandou aqui. Claro. Bom, meu intuito dessa participação não é me vender ou vender a 3 pontos, o intuito não é esse, o intuito é trazer estratégia, de fato falar do que nem uma pessoa perguntou aqui, quais estratégias, por exemplo, a gente pode já aplicar? Eu acho que tem que fazer algo de valor, né? Trazer algumas ideias simples, medianas, para que você já possa, a partir de amanhã, sexta-feira ou segunda-feira, já começar a aplicar. Então, o intuito não é vender meu peixe, é falar, sim, obviamente, do meu trabalho, mas, se a Lari permitir, eu gostaria muito de entregar um presente no final, um protocolo gratuito, onde a gente lê a dor do dono da farmácia, vê em qual momento ele está, né? O quanto de SKUs ele tem, o ponto, a concorrência dele. A gente consegue identificar gargalos e com certeza trazer muita estratégia para ele. Eu quero presentear você no final com isso, tá bom? Posso? Opa, aceitamos sim. Bora. Bom, o marketing, todo mundo sabe a importância do marketing, né? Vias de regra, o ideal seria que todo dono de empresa pudesse colocar ali seus 20, 30% do faturamento em reinvestimento, em imagem, em branding, né? Aparecendo em N canais, mas a gente sabe que o cotidiano, que no fim, na ponta, não é assim que funciona. Temos muitas contas, né? Temos muitos custos, muitos impostos, e a gente sabe que é difícil. Por outro lado, é o que eu sempre falo para os meus clientes, amigos e tal, que há 10, 15 anos atrás, o nosso meio de comunicação, para a gente chegar no nosso cliente, ou era rádio, que legal, né? Muita gente ouvia muito mais rádio antigamente, ou era a lista telefônica, que todo mundo atualizava a lista telefônica urgentemente quando havia trocas de lista, ou televisão, por mais que fosse uma televisão regional ou televisão. E a gente sabe que televisão custava caro, o rádio tinha sempre aquela rádio que tocava um tipo de música, outra que tocava outro, você tinha que gastar muito dinheiro. E a lista telefônica tem as suas limitações. Hoje, apesar de não ser barato fazer tráfego pago, seja em Meta, seja em Google, ainda assim é mais barato do que, por exemplo, você colocar na televisão, do que você hoje colocar numa rádio e talvez você nem vá atingir o teu cliente e tal. E como assim mais barato, Thiago? Mais barato porque quando você trabalha estrategicamente falando, você atinge o teu público, né? O Thales, por exemplo, ele vai inaugurar a loja dele no sábado. Imagina só o Thales, ele vai lá e confia em uma agência ou ele vai fazer por conta, é isso. E aí ele vai estar usando lá o gerenciador de anúncios, que é a plataforma empresarial da Meta, não é aquele botãozinho de turbinar. E aí ele vai divulgar que ele vai abrir a farmácia dele no raio de quilometragem que ele entende que as pessoas irão até a farmácia dele. Né? Ou seja, ele não vai divulgar para a cidade vizinha. Se a cidade for muito grande, ele não vai divulgar longas distâncias. Ele vai focar, de verdade, eu vou focar onde eu quero o público ali na minha farmácia. E aí ele pode parametrizar algumas estratégias distintas, como, por exemplo, o Thales ele vai divulgar que no sábado, na inauguração, as fórmulas, as fraldas, e quase que todo item infantil vai estar com 15% de desconto. Estou dando exemplo, tá, Thales? Eu sei que não é assim na realidade. Vai dar 15% de desconto. O que ele está fazendo aqui? Ele está sendo direcionado a mostrar esse comercial para pais e mães, correto? Ou seja, Thales não vai patrocinar para quem tem 18 anos, para quem tem 20 anos, para quem tem 45, 50, 60 anos. Thiago, mas quem tem 18 anos pode ter filho? Pode, mas qual é a porcentagem? A não ser que o Thales esteja com uma farmácia na periferia, aí a idade reduz, né, a questão de ter filhos, aí as pessoas mais humildes têm filhos mais cedo.
Isso é estatística. Do contrário, o Thales vai fazer o quê? Cara, ele vai postar para 27 anos, no máximo 40. Vou atingir os pais, né? E aí o Thales, muito esperto, vou fazer uns para marcar. Tô lendo aqui, eu tenho um TDAH. E o Thales vai fazer? O Thales, ele vai ser estratégico, ele vai mostrar para as pessoas certas o comercial que ele precisa mostrar. Inclusive, uma estratégia importante que eu sempre falo, quase que toda cidade tem os hospitais, né? Onde nascem os nenéns lá, como que é o nome? Me sumiu o nome. Maternidade? Maternidade. Isso. Isso porque eu sou pai recente, né? O pai e mãe que está na maternidade vai ficar 3 dias lá, o neném em observação. Cara, imagina a farmácia, que nenhuma farmácia faz isso, a não ser as nossas. O dono da farmácia, ele vai lá e grava um vídeo assim, ó, para você, papai e mamãe, que teu filho acabou de nascer, teu filho ou tua filha acabou de nascer, você está aí agora no hospital. Olha só, a farmácia aqui do Thales está disposta a dar 20% de desconto na primeira compra de fralda, de pomada, de lenço umedecido do teu filho. E melhor ainda, se você clicar agora nesse link, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, a gente vai entregar aí no hospital para você. E aí ele vai parametrizar esse tráfego pago exatamente em cima da maternidade, com a idade entre seus 27 a 40 anos, e aí vai ser bem direcionado. Entende? E, cara, são várias estratégias. Eu vou fazer uma estratégia só com produtos mais 60 anos. Cara, eu vou colocar a partir dos 40 anos. E desculpa quem tem mais de 40 anos aqui, eu não estou chamando vocês de idoso, tá? Eu estou falando que muitas vezes a pessoa com 40 anos já cuida do pai, da mãe que está com 70, então... E são eles que vão comprar. Não vai ser o neto de 18 que vai comprar remédio pro vô. Isso é meio raro hoje em dia, né? Então, sim, são estratégias. Tem que ter, né? Parametrizado, dividido. O turbinar lá que tem no Instagram, que muita gente faz, ele é legal, ele ajuda. Mas o foco principal dele é atrair seguidor, né? Atrair o engajamento. E o dono de farmácia hoje precisa vender, né? É legal ter engajamento, é legal ter seguidor, é legal ter autoridade, mas ele precisa vender. Então, por exemplo, nós não somos o dono da verdade. E a gente testa muita coisa. E muita coisa, infelizmente, a gente erra também. E essa é uma realidade hoje de quem está empreendendo. Mas, por exemplo, estamos startando algumas estratégias offline, como uma pessoa que pediu para mim, ó, Fernando, quais estratégias conseguimos aplicar a partir de amanhã? Quais estratégias você consegue aplicar a partir de amanhã? O Google, para quem não sabe, o Google... Ele gosta de dados, né? Então, quanto mais você atualiza o seu Google, coloca telefone, coloca foto da fachada, foto de dentro, coloca o horário que abre, o horário que fecha, responde a avaliação. Quanto mais você atualiza ele, mais ele te ranqueia. E quando você está na NAP, a NAP atualiza o Google, se não me engano, automaticamente a cada 5 minutos, mais ou menos, é isso, né? Por causa da vitrine digital, né? Isso mesmo, mantém tudo atualizado. Ou seja, você está sempre sendo ranqueado. Então, você não precisa nem necessariamente colocar dinheiro no Google. Thiago, significa que não é bom eu patrocinar no Google? Está sobrando dinheiro para você patrocinar no Google? Se está sobrando dinheiro, testa. Se não está sobrando, eu não colocaria. Por quê? O Google é um canal de pesquisa, né? E as pessoas, para comprar um produto, muitas das vezes é onde? Rede social. Ou é canal de delivery, quando ela quer comprar. Mas é aqui na rede social que a pessoa fica lá 2, 3 horas por dia arrastando tela. Entende? Então a consequência de vender mais acaba sendo na rede social. Não que no Google não venda, mas aí seria um segundo passo. Voltando à história do Google, né? Se você quer já alavancar mais o teu Google, simples. Já vai lá na avaliação do teu Google, pega lá o link da avaliação da tua farmácia, faz em QR Code, né? QR Code, imprime um papelzinho, nos avalie, por favor, grampia num bombom e entrega para todo cliente que vier. O mimo do bombom, que gera gratidão, a pessoa vai lá, ela vai avaliar você no Google. Faz isso o mês inteiro no Google, mês seguinte faz isso só que no teu iFood, você vai começar a ser alavancado e ranqueado com um negócio que vai custar quanto? Quanto custa um saco de bombom? Eu sei que não é barato, mas o resultado, ele é muito bom. E é uma estratégia que você já pode aplicar a partir de amanhã. E quanto mais você ranquear o teu Google, mais você vai aparecer. É uma consequência. Mas não adianta também você já fazer isso amanhã e o teu Google não ter foto, não tá com a descrição correta, não tá com o telefone direitinho. Outro ponto importante que vocês podem já fazer a partir de amanhã, e aí depois se quiser fazer algumas perguntas, lá, entenda que no Facebook, no Instagram e no Google existem botões de facilidade. Ou seja, não vai escrever o telefone da tua farmácia na biografia do Instagram, ou do Facebook. Lá não é clicável. As pessoas elas vão ler lá, elas vão ter que sair de lá, vai ter que digitar, dá um trabalhão.
Tem os botões que facilitam isso. Então você coloca lá os botões, a pessoa vai lá e clica, ela cai direto no WhatsApp. Ou até o Maps, você pode colocar um link do Maps, onde você clica, abre o Maps, a pessoa pode ir até a tua farmácia. As pessoas, para comprar mais de você, elas precisam ter facilidade. Você precisa encurtar o caminho aonde faz com que o teu cliente chegue até você. E aí é onde eu trabalho a estratégia, levar mais cliente, e a consequência disso é reter esse cliente, recorrência. Entende? O dono de farmácia, ele não tem dados, ele não tem contato dos clientes dele, a maioria não tem. Ah, Thiago, mas as pessoas não gostam de receber mensagem no WhatsApp, nem nada. Depende, se você tiver disparando qualquer coisa, né? Eu não gostaria de receber amanhã uma promoção de absorvente, eu não uso. Só que eu sou pai recente. Então, se eu vou comprar uma fralda e você chega em mim e fala, Thiago, eu posso pegar o teu contato? Toda vez que eu tiver desconto em algum produto baby, eu te mando uma mensagem? É lógico, todo brasileiro gosta de economizar. Então, toque meu contato. Ele já sabe, ele vai anotar lá, Thiago é pai. Quantos meses tem o seu filho, Thiago? Meu filho tem 7 meses, vai fazer 7 meses agora. Então, eu sou pai de primeira viagem, eu não sei até quando que uma criança usa fralda, tá? Ou usa... Então, não sei, 2, 3 anos, não sei. Então, o dono da farmácia sabe. Ele vai anotar lá, olha, o Thiago vai comprar a fralda comigo pelos próximos 2 anos, porque todo mês eu vou mandar mensagem para ele falando dos itens que ele compra. Isso serve para as pessoas que compram remédios de recorrência. Entende? Aí a pessoa fala, mas eu vou ter que dar desconto para toda vez que a pessoa comprar? Cara, não. Você pode dar 1, 2, 3% de desconto, mas é melhor dar esse desconto sabendo que as pessoas vão voltar na tua farmácia do que necessariamente ela vai para uma outra, porque eu falo por mim. Cada vez que eu compro fralda, que eu compro o item, eu acabo comprando um lugar diferente. Eu não tenho fidelidade. A farmácia, nenhuma farmácia me puxou, me resgatou para fidelidade. E eu sou muito especialista nessa área de recorrência e fidelidade, por quê? Porque quando eu comecei a empreender, em 2016, foi abrindo a minha barbearia. E aí eu fui fazer recorrência, assinatura automatizada para minha barbearia. Hoje, todo mundo que está aqui já sabe o que é isso. Já viu isso aí nas barbearias. Mas em 2018, quando eu comecei, ninguém fazia isso. Então, naquela época, as pessoas falavam, mas isso não vai funcionar. E eu tentei, fiz e deu certo. Entende? Então, não estou falando que vocês precisam automatizar os pagamentos dos clientes, mas gere clientes novos através de estratégia de marketing, uma consequência. Cadastre esses clientes em algum lugar. Entende? E isso vai fazer o quê? Vou vender para as mesmas pessoas, porque eu tenho dados que vai me gerar recorrência. É isso. Quer fazer algumas perguntas que a turma está fazendo? Show, show. Ti, mandaram aqui a seguinte dúvida. Como a gente transforma uma dúvida, né? Geralmente dúvida que manda ali no direct de Instagram, WhatsApp. Como a gente transforma essa dúvida num carrinho de compras no WhatsApp? Como que a gente consegue fazer isso? Mandaram Como que a gente aqui. transforma? Uma dúvida, né? O cliente que só está tirando dúvida de produto, qual o preço é esse? Como que a gente transforma esse cliente num cliente que vai comprar ali na sua loja? Legal, gostei. Vou responder essa e tem outras também que eu vi que gostei bastante também. Inclusive a do disparo, mensageria, também tem uma estratégia muito boa que a gente aplicou essa semana. Eu vou falar aqui para vocês, muito boa. Né? Como tirar essa dúvida, né? A maior dor dos donos de farmácia hoje, a maior dor, uma delas, né? É que quando o dono da farmácia está no balcão, ele sabe vender. Ele já pergunta o nome, ele sabe que, cara, quanto custa esse item? Aí fala o preço, se a pessoa fala obrigado, o dono é ágil, ele na hora pensa em itens paralelos que às vezes custam mais baratos, né? Ele tem esse feeling. E muitas das vezes o balconista, que muitas das vezes ele foi contratado por confiança, ele não foi treinado, ele não tem esse feeling. Aí o dono da farmácia, ele fica a mercê muito do que está em volta do caixa para aumentar o ticket médio. Aí vender snacks, vender as coisas ali para aumentar o ticket médio. E aí quando nós entramos para treinar a equipe dos donos de farmácia, porque a gente treina equipes deles também, né? A gente até brinca, né? A gente brinca que o Ale vai fazer os funcionários das farmácias chorarem, né? Muda um pouco esse conceito. Porque muitas das vezes o balconista, ele só está ali para tirar dúvida. Né? Então a pessoa chega lá e fala, quanto custa esse remédio? Custa X. Então tá bom, obrigado. Mas, pô, eu tenho paralelos, eu tenho outras marcas, eu tenho outros preços, né? Olha, eu tenho também de outra marca, quer ver? Quanto custa? Esse aqui custa tanto. Não é forçar a venda, mas às vezes a pessoa ela não tem, o cliente não tem status. Se o balconista ele não lê o cliente, não entender que se o cliente entrou na farmácia, perguntou o preço, é porque ele está interessado em comprar? Não, ele só veio aqui só para tirar dúvida, só ele vai voltar para casa dele. Não faz nem sentido. Entende? O mesmo serve para o tráfego pago e para o marketing.
né? Determinada vez, eu não me recordo quando, um dono de farmácia me ligou bravo, falou, eu tô cancelando com vocês porque, Thiago, entrou mais de 150 leads no mês na minha farmácia, eu não consigo converter, meus vendedores não vendem. Aí eu falei, olha, antes de cancelar, vamos olhar as leads, vamos ver o que aconteceu. A gente começou a olhar junto. A gente começou a olhar o WhatsApp, o trabalho que era feito pelo balconista. Então, muitas das vezes, a pessoa via lá uma promoção de fralda Pampers, aí a pessoa, o cliente, via o tráfego, via o comercial, clicava interessado, e aí ele escrevia, você tem a fralda Pampers? Ou tipo, você tem ainda a pronta entrega? Aí o balconista, né, muitas das vezes, pela falta do treinamento, ele só respondia o que era perguntado e não dava seguimento, né? Então, tipo, sim. Pô, não dava nem bom dia, não perguntava nem o nome. Sim, temos sim. Posso fazer a entrega? Gostaria que nós entregássemos? Não dava sequência, né? A gente entende que hoje uma venda, olho no olho já não é tão fácil. Cara, no WhatsApp, no celular, no telefone é mais difícil ainda. A gente se tornou especialista nisso, porque é o que a gente faz todo dia. A gente aprendeu a vender, né? É o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando, estamos entregando estratégia, estamos falando do que a pessoa já pode aplicar, mas isso tudo não deixa de ser uma venda, porque a gente está, consequentemente, falando dos nossos cases, né? E a gente precisa o quê? Mostrar para os balconistas que eles podem crescer, que eles precisam ser treinados, né? O dono de farmácia, eu sei que ele já não tem margem, mas ele precisa, às vezes, fazer alguns cálculos, entendendo que ele pode montar alguns steps, né? Algumas estratégias onde os balconistas ganham comissionamentos, e eles passam a ganhar mais quando eles vendem mais, ou até pelo ticket. E isso vai trabalhar na mentalidade deles, que eles precisam vender mais, né? A gente usa essa estratégia, cara, o dia inteiro, todo dia, todo momento, para os nossos negócios, para os negócios dos nossos clientes. Assim como o grupo offline de WhatsApp, que muita gente deixou em desuso e a gente voltou a utilizar, porque hoje nós temos ferramentas que toda pessoa que está dentro do grupo de WhatsApp, a gente usa uma ferramenta que a gente menciona a pessoa. Então, por mais que aquele grupo às vezes está silenciado, está lá, jogado no canto, vai ser mencionado. Então, a pessoa vai ver que ela foi mencionada. Ela vai clicar, ela vai ver as promoções. As mesmas promoções que está rodando lá no tráfego pago, tentando captar cliente novo, vai estar dentro de um grupo de WhatsApp com quem já é cliente. Aí a pessoa pode clicar e comprar. Entende? Isso daí não deixa de ser uma recorrência. Né? Porque, querendo ou não, você está ali trabalhando pessoas que já são clientes seus, que podem naturalmente comprar de outra farmácia, mas estando ali, está mais fácil de você manter ela dentro do teu ecossistema da tua farmácia. Top. Ô, Ti, falando de relacionamento, mandaram aqui, né? Qual o formato hoje que você acha que pode gerar mais relacionamento com o cliente? Reels, live, stories diários? O que você acha? A gente sabe que hoje existem muitas estratégias e a gente gosta praticamente de ativar todas, né? A gente gosta quando a pessoa coloca um Reels mostrando as promoções. A gente gosta quando a pessoa tem um Reels mostrando a empresa, a farmácia, né? Por exemplo, a 3 Pontos, dentro da 3 Pontos tem um estúdio onde a gente até grava os conteúdos da farmácia. A gente gosta disso? Não. Eu gosto mesmo quando o dono da farmácia ou os balconistas aparecem, eles mostram, eles falam, isso gera conexão, né? Mas a gente entende que a maioria não quer gravar, não quer mostrar, e aí a gente tem isso aqui interno, a gente faz. Só que quando o dono ou o balconista, ou seja lá quem for, ele cria relacionamento, ele gera conteúdos educativos, tipo, hoje eu vou falar o porquê usar tal produto é melhor, né? Prevenção de não sei o quê. Isso gera autoridade. Ah, Thiago, mas quando eu posto ninguém curte. A maior parte das pessoas hoje não curtem nada, não comentam nada, mas elas veem, entende? Então é melhor estar lá postando, aparecendo, criando audiência, criando autoridade, né? Ainda mais quando você tem aquela farmácia que tem aquele farmacêutico que, cara, todo mundo conhece ele, todo mundo sabe o nome dele, ele tem um carinho para as pessoas preferem ir na sua farmácia ao invés de ir numa Unimed, numa Santa Casa. Essa pessoa, quando ela aparece, ela fala, ela mostra, isso gera muito mais conexão. Então, toda a estratégia hoje ela é válida. E aí um ponto importante que você me falou, né? E aí fica de dica para vocês também. É gostoso quando você entra numa farmácia e tem bastante produto. É triste quando a gente entra numa farmácia e as gôndolas estão muito vazias. Dá aquela impressão do tipo, cara, acho que a pessoa tá falindo, acho que a pessoa tá quebrando, né? Então, quando tá tudo muito cheio, ela passa uma impressão de quê? Caixa. Tem caixa, vende bem, os caras manjam.
Na internet, eu trabalho muito o inverso disso. Eu não gosto quando alguém, dono de farmácia, vai lá, acaba de chegar um carregamento de whey protein, aí tem 40 whey protein, assim, ó. Aí o dono de farmácia, ele vai lá, pega o celular e fala assim, olha, acabou de chegar carregamento de whey protein da marca X, de 120 por 100 reais, pode vir buscar e tal, tal, tal. Eu já vi várias vezes. Isso é muito ruim. O cara quer mostrar que ele gastou, que ele tem todo um estoque, e isso é bom. Só que, por outro lado, psicologicamente falando, o que ele está mostrando para o cliente dele? Cara, você não precisa comprar agora. Olha o tanto que eu tenho aqui, ó. Compra mês que vem, né? Pô, ó, dia 28, 29 de janeiro, deixa para comprar para frente. Eu tenho bastante. Eu gosto de trabalhar inverso. Eu gosto de trabalhar o quê? Ó, poucas unidades, né? Compre já. Gatilho. Eu quero o quê? Fechar bem o meu mês. Quero vender. Tudo é venda, né? O Thales perguntou, só complementando essa, disparo de mensagens com promoção em geral funciona? Funciona. Quando você faz disparo de promoção via API oficial, a gente faz isso. O que é via API oficial? A gente faz pela Meta, pelo gerenciador de anúncio. Para quem não sabe, gerenciador de anúncio é da Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Titio Zuckerberg. Ninguém mais ganha dinheiro sem gastar com o Titio Zuckerberg, tem que gastar dinheiro com ele. E aí vocês conseguem fazer o quê? Desde o tráfego pago a também o disparo via API oficial. Ele é um pouco mais complexo aqui, mas a gente tem a estratégia certa. Essa semana a gente fez para as clínicas, né? Acho que a gente fez para 7 clínicas. Elas investiram, se não me falha a memória, R$2.000 em disparo, porque você paga por contato. Então elas foram 3.000 disparos, então 3.000 contatos. Dos 3.000 contatos, 1.000 responderam interessados nos procedimentos. Foi feito um cálculo que até o dia seguinte do disparo, elas já tinham feito R$20.000. R$20.000. Entende? Então, era por aplicativo terceirizado. A Meta faz disparo no app? Faz. No gerenciador de anúncios, tá, Thales? Mas tem toda uma parametrização. Aí não é fácil, né? A gente faz aqui. Inclusive, a gente não cobra dos nossos clientes, nós não cobramos para fazer disparo. O único valor que você vai pagar é o disparo da Meta, é o valor da Meta, que ele joga na casa dos 33 a 38 centavos o disparo, tá? Isso daí vai só para a Meta, a gente não cobra. Porque a gente entende que se você estiver performando e feliz, você vai ficar no meu ecossistema. Aí, olha só, enquetes. Ao invés de você simplesmente falar que amanhã você vai dar desconto em fralda, sendo que você pode vender para um caminhão de pessoas que pensam diferente disso, né? Como assim, Thiago? Imagina só, você faz hoje, tem uma base de clientes. Alguns de vocês aqui eu tenho certeza que tem base de clientes. E talvez tenha mais de 1.000, 2.000, 3.000 contatos. E talvez desses 1.000, 2.000, 3.000, muitos já nem compram mais de vocês. Imagina se você pega esses contatos, entrega pra gente, e aí eu vou falar assim para vocês, ó, me passa os melhores preços e os top 5 produtos que você tem. De gêneros e situações diferentes. Aí você vai lá e me traz 5 produtos diferentes, com públicos diferentes. E aí a gente escreve assim, ó, super enquete. Se fosse para receber hoje 20% de desconto e algum dos itens abaixo, qual você escolheria? E aí você está fazendo o que aqui? Você está dando poder para o teu cliente escolher o que ele quer desconto. Entende? Eu estou dando poder na mão dele. Você já selecionou os produtos que você vai vender, o tanto de desconto que você vai dar, tem que ser agressivo. É aquele rolê para fechar o mês mesmo e fazer caixa. Entende? É às vezes aquele produto que está quase para vencer, que precisa ser vendido, sair do caixa, do estoque. E aí as pessoas vão selecionar as enquetes. E aí a gente vai olhar a inteligência daquilo, vai montar um voucher, e aí todo mundo que respondeu para cada item recebe os seus descontos. Quem votou fralda aqui, quem votou outro produto aqui, e cada um recebe o seu. E aí você passa a fazer muita venda. Então aqui a gente está entregando o poder na mão do cliente, entende? Aqui a gente não decide nada. E é assim que tem que ser trabalhado hoje. A gente tem que dar o poder na mão dele, porque daí a venda vem, né? A gente já fez isso há muito tempo. Antes do Pharma, né? A gente estava fazendo isso com o restaurante. Então o cara queria fazer pizza portuguesa na quinta-feira com desconto. Eu falei, não, enquete, o cliente escolhe. Coloca 7 tipos de pizza. Por que tem que ser portuguesa? Porque é a que eu mais vendo, mas nem todo mundo gosta de portuguesa. Eu coloco 7 opções aqui, 15% de desconto, cada um vai escolher o seu, a pessoa vai receber um voucher, na cabeça dela, psicologicamente falando, ela fala, nossa, eu ganhei a enquete, a minha enquete foi a vencedora, acabei de ganhar o desconto, agora eu vou ter que comprar. Na verdade, todo mundo ganhou e todo mundo comprou.
Entende? Então, tem muita estratégia para fazer, né? Pensei que dispara, né? Fazer o funil de venda desde o topo até o fim do funil. Desde o topo até o fim do funil. A gente trabalha dessa forma. Né? Então, aqui o dono de farmácia, ele vai estar com tráfego rodando de vários itens, tráfego rodando de delivery, tráfego rodando de... Se de repente tiver algum diferencial que na farmácia dele tem frente aos concorrentes. Ali a gente vai jogar o que? Essa pessoa para o WhatsApp, mas a gente vai ter grupo de WhatsApp fechado, né? Só jogando descontos. Botei na enquete e ganhei. Exatamente. Olha eu entregando o jogo. Até perdi o rumo agora. Onde eu tava? O Thales me tirou do prumo. É verdade. Grupo de WhatsApp, vendas. Então, a gente vende online, vende offline. Outro ponto importante que você sozinho não vai conseguir fazer isso. Isso é difícil, mas é possível. Algumas agências fazem, mas elas precisam ser partners da Meta, precisa ser uma agência autorizada. E isso daqui é uma cerejinha do bolo importante, que é colocar o verificado no perfil de vocês, do WhatsApp, porque isso traz autoridade. Né? A gente faz isso porque a gente é partners lá na Meta, a gente pega os clientes nossos, se tiver cliente meu online aqui, vai falar assim, mas não fizeram no meu. Então, eu já peço perdão, porque essa semana a gente conseguiu isso. Então, a partir de semana que vem, a gente vai aplicar em todos os clientes nossos. Então, todos os clientes nossos vão ter a verificação, né, de WhatsApp, porque é algo novo e é algo que, offline falando, funciona, porque traz um nível de autoridade. A pessoa olha e fala, nossa, legal, bacana, né? Um diferencial muito, muito bom. Mais perguntas? E só perguntando, tio, uma das dúvidas era exatamente essa. Que tem muitas empresas utilizando o verificado do WhatsApp e se seria uma boa ali para trazer segurança para o cliente e tudo mais. Mas você já basicamente respondeu essa. Total. A gente sabe que hoje em dia é muito fácil hoje você aplicar golpes, né? Então, quando você tem isso, tem toda uma documentação, é tudo muito sério. Sim, ganha mais confiança, né? Tem outra que eu acabei de receber aqui, que é o seguinte, qual que é a diferença exatamente daqueles botões de patrocinar a publicação, turbinar a publicação e de tráfego pago? Porque eu sei que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, que a maioria das pessoas acha que só de apertar aquele botão vai estar fazendo ali um tráfego pago. Qual que seria a diferença, Ti? O turbinar, ele funciona, o próprio dono pode fazer, né? Ele tem que se atentar, por exemplo, não colocar uns vídeos muito longos, não colocar música com direitos autorais, né? Outra coisa, criar o hábito de não começar vídeo falando boa tarde, bom dia, boa noite, aqui é da farmácia XYZ, tá escrito aqui em cima do nome já, não tem necessidade, né? Eu vou fazer um super desconto numa lata de leitinho, só que ele começa o vídeo falando N coisas e lá pro 10º ele vai falar do desconto. Não, já começa, olha, lata de leitinho, super desconto de tanto por tanto. Aí depois você fala o que você ia falar, né? E eu gosto do patrocinado porque você pode falar, clique agora aqui, já peça já no WhatsApp, já tá levando a pessoa, encurtando o caminho dela. E o turbinar, ele funciona, mas tem que tomar cuidado com o quê? Colocar a cidade, o KM, a quilometragem. A maior parte das farmácias atende 5, 10 km. Então, não adianta, às vezes, uma cidade muito grande, a pessoa coloca lá 20 km, né? Não vai vender, ou pior até, tá? Pior. Às vezes a gente vê empresas fazendo tráfego pago para comprar um produto ou serviço e tá em outro estado, né? A pessoa foi lá, só turbinou e... sinceramente, o turbinar ele é bom, mas ele é um nível mais para trazer seguidor e engajamento. O gerenciador de anúncio, lá você parametriza por detalhes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente também atende franquia Face Doctor e Não Mais Pelo, que são franquias grandes, né? E a Não Mais Pelo tem aquelas coisas da depilação, né? E no turbinar, elas estavam sofrendo com homens, né? Aqueles homens sem vergonha que ficam o dia inteiro na internet buscando tonteira, eles viam aqueles patrocinados das Não Mais Pelo e ficavam chavecando as meninas. A gente foi para o gerenciador de anúncio, lá no gerenciador de anúncio, com todos os detalhes e as parametrizações, a gente fez todos os bloqueios. Ou seja, o que é para mulher é para mulher, o que é para homem, não tem, né? Então, ali no detalhe, você consegue fazer mais parametrizado e isso, consequentemente, gera mais retorno. A minha mentalidade é, gente, a gente não é dono da verdade, a gente não faz milagre, nem sempre todas as estratégias funcionam, a gente está suscetível ao erro, né? Somos humanos, mas a gente testa muito,
né? A gente entende que não podemos depender só do tráfego pago, precisa ter estratégias offline, tem várias, porque tudo que a gente puder fazer, e mais uma vez, aproveitar da NAP aqui, pô, tá no Google, tá no iFood, tá no Instagram, tá no Facebook, está em todo lugar, porque quem é visto, velha frase, quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado, né? Já tá brigando com o Mercado Livre, tá brigando daqui a pouco com o supermercado, tá brigando com essas redes que estão tomando centro. Então, o dono de farmácia ele tem que estar em todo canal, ele tem que estar em todo lugar, isso é um fato, né? E a gente está aqui para ajudar e facilitar no que a gente puder. Show. Ô tio, Carlos mandou aqui. Já fiz esse trabalho com uma agência antes e não deu retorno. Por quê? É porque são duas coisas, né? Duas coisas. Uma, eu culpo a agência e às vezes eu posso culpar o dono também. Primeiro, tem muita agência que quer só fazer arte bonita e não pensa no estratégico, tá? Eu sempre falo que a gente faz arte muito boa, porque a nossa equipe realmente é muito boa. Mas, cara, tem coisa que não pode faltar. Não pode faltar poucas unidades, não pode faltar o clique no link peça já. Esse negócio de escrever o número de telefone em arte, isso aí não esquece, não funciona. Tem que ter de X por Y quando é o caso. A gente tem que fazer as coisas para vender, né? Senão fica aquele Instagram, aquele Facebook parecendo um catálogo da Avon que não tem finalidade nenhuma, seu pai e sua mãe curte, mas ninguém curte e não gera venda. Então precisa ser direcionado à venda, né? E no fim das contas tudo tem que ser estratégico. Então tem esse lado. Então, tem muita agência que não tem isso. E também tem muitas das vezes a agência que precisa trabalhar com o dono, ou com o balconista, ou com alguém, o auxílio ali, trabalhar junto, né, no casamento. E muitas vezes o dono não tá junto, né. Já teve caso, por exemplo, de eu falar, sempre falo assim, olha, você tem que estar junto, tem que trabalhar junto. Eu não sei o que você tem aí sobrando, ou que você pode dar desconto, ou que tá quase para vencer as estratégias que está pensando. A gente traz muitas estratégias, mas tem que trabalhar junto. E às vezes o dono, na correria do dia a dia, não coloca ninguém, não põe um gerente, acaba que não trabalha junto, né? E aí pode acontecer também de não funcionar dessa forma. Né? A Pamela também falou, faça uma enquete, mas poucas pessoas participam. O segredo de uma enquete, Pamela, é ser fora da caixinha, é a copy. Né? É a copy. Você tem que sair fora da caixinha. Depois eu não tenho aqui pronto, né? Se eu soubesse, eu gostei disso. Eu acho que a gente pode até pensar no futuro fazer eu mostrando algumas copies estratégicas que a gente faz. Né? Então você tem que chamar atenção. Tem que chamar atenção. Tem que ser diferenciado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Depois a turma da NAP vai brigar comigo, tá tudo bem. Alguns de vocês talvez me viram já em alguns comerciais da NAP, porque a 3 Pontos nós cuidamos de inúmeras farmácias, mas nós também cuidamos da NAP. E eu apareço em muitos comerciais da NAP. Eu não sou sócio da NAP, não trabalho na NAP, só sou realmente o estrategista que também cuida da NAP, né? Não tem nada a ver com a NAP. Mas eu me lembro quando a gente fez uma arte, a gente queria chamar atenção, né? A gente fez uma arte de uma farmácia pegando fogo, e aquilo virou reunião e discussão com os sócios da NAP, porque acharam aquilo um absurdo, né? E aí no fim falou, pô, esse Thiago ele é louco, mas vamos tentar, vai que dá certo. E deu super certo, a gente botou, né, um nível de urgência, né, para os donos de farmácia, eles participaram, né? Nem lembro o que era na época, faz um tempo isso. E deu super certo. Eu não estou falando para você fazer isso, que eu estou falando, vou botar um fogo na minha farmácia que não é mais, não é o caso. Mas pensar fora da caixinha, né? Porque, mais do mesmo é o que mais tem na internet. Meme é o que mais tem na internet. Meme gera engajamento, mas não gera venda. Precisa ser diferente. Até falei com um dono de farmácia um tempo atrás, o cara que se mostra, ele mesmo se mostrava na farmácia, sabe? Fala legal, todo mundo conhece ele, um cara engraçado, super posicionado na internet. A única falha dele é que ele tinha o hábito de falar, boa tarde, aqui é o tal fulano, e não sei o quê. Ele prolongava muito os vídeos para chegar no ponto. Cara, a gente encurtou, facilitou, ajudou ele nisso. Ele alavancou e tá super, super bem agora. Então, Pamela, 2 pontos, né? Muda a copy, mais direta, pensa em reais estratégias, não pensa só naquele produtinho que, cara, tá ali, ninguém compra nem na minha farmácia, eu vou jogar na enquete. Não, pensa em coisas que façam sentido, dê possibilidades. Se for para dar desconto, dê bons descontos. Thiago, mas se eu der bom desconto, não tenho margem. Tá, mas todo mundo sabe que o seu preço já é o mais baixo ou um dos mais baixos da cidade? Porque as pessoas, ela têm a métrica, às vezes, muitas das vezes, no caro, não no barato. E outra coisa, vocês são donos de farmácia, vocês sabem quanto custa o produto. As pessoas lá fora, às vezes, não sabem. Eu, Thiago, eu não sabia quanto custava uma fralda até virar pai. E, sinceramente, sou pai há quase 7 meses. Até hoje eu ainda fico penando, né? Então, assim, é óbvio que não precisa jogar lá em cima, mas
Se você sabe que o teu concorrente vende R$ 20 mais caro que você, pô, fala que o teu produto era R$ 20 mais caro e você está dando desconto para baixo, né? Estou dando exemplo, né? Mas eu acho que é válido. A gente precisa surpreender as pessoas. Quando você surpreende as pessoas, funciona. Precisa ser presente também. Legal. Ti, para finalizar as dúvidas, tem uma última aqui que o pessoal, na verdade, quer que você comente alguma experiência que você teve de algum erro que você cometeu quando você iniciou, né, esses trabalhos de marketing e que hoje você ensina as pessoas a não cometerem esse mesmo erro. Tem algum que você lembra para falar para gente? Eu tenho certeza que tem muitos, né? A gente comete erro até hoje, né? Mas a É gente... normal, né? É verdade. Assim, o maior erro, que eu não vou dizer que eu cometi, porque é um erro que todo mundo está propício a cometer, mas o que eu busco não cometer, porque antes de eu ter uma agência, quando eu só tinha os meus comércios, eu me recordo até hoje que eu paguei para uma agência cuidar das minhas empresas. Eu me lembro até hoje que eu paguei R$ 4.500 por mês, e aquilo quase virou briga na justiça, porque era um contrato de... A maior parte das agências fica com contrato, né? E aí era um contrato, não me recordo se era 6 meses ou um ano, e não entregou resultado nenhum, porque eles, mais uma vez, preocupados em fazer arte, não estratégia, não o tráfego. E aí não tinha, sabe? É o mal do gestor de tráfego, é o mal da agência. Ela tem uma visão do marketing, da agência, ela não tem a visão do dono. Ela não entende que o seu dono está pagando uma agência, está colocando dinheiro lá na meta para fazer o tráfego pago. Pô, aquilo custa caro, aquilo é custoso. É por isso que, por exemplo, a gente aqui, a gente evita ter contrato de fidelidade, né? Às vezes, para ter uma margem boa, um desconto para o cliente, alguma coisa na situação, o próprio cliente fala, oh, vamos fechar 3 meses, vamos fechar 6 meses. A gente evita. Por quê? Porque eu não quero que ninguém fique no meu ecossistema se estiver funcionando, né? Então, eu não quero ver, ó, eu quero fazer o possível, fazer o melhor de mim, porque eu estou do lado de ser dono e do lado de ser estratégico, né? Então, não foi um erro que necessariamente eu cometi, mas é um erro que eu evito cometer todo dia, porque eu já passei, eu já senti essa dor, entendeu? Então, eu trato o dinheiro, eu sempre falo para todo mundo que tá aqui, ó, tratar o dinheiro do dono da farmácia como se fosse o seu, né? Não é assim, vamos testar essa estratégia, deixar rodando 10, 15 dias, se não der certo, muda. Não. Pô, rodou 3, 4 dias, não está dando certo, já vamos rever o que está acontecendo. Entende? Porque muitas das vezes vai funcionar para uma farmácia e na outra farmácia a mesma estratégia, o mesmo público, tudo mesmo, não vai funcionar. Agora, por quê, Thiago? Eu sei lá. A meta, sabe, às vezes dá vontade de xingar eles, a gente briga muito com eles, inclusive, né? Não faz sentido, muitas das vezes. Só que a gente não demora para perceber. A gente rapidinho vai lá e fala, já vamos mudar. Porque é o dinheiro da pessoa. Eu não quero que a pessoa daqui a um mês fique brava comigo, saia xingando, saia brigando. Eu quero que a pessoa fique no nosso ecossistema, que ela teste, que ela conheça o nosso trabalho. É isso. Entende? Top. Isso. Show de bola, eu acho que é isso. E agora vamos para a melhor parte, né? Qual que é o presente que você tem para o pessoal essa noite, Ti? Eu pensei, aqui, ó, o Thales, todo mundo viu que a gente brincou a questão das enquetes, tal, planejado, né? Tudo muito planejado, mas isso a gente não planejou, né? Então, planejei agora antes de começar a live, então não montei um link nem nada, acho que não tem link nada montado, né? Mas quem quiser receber um protocolo mesmo do meu trabalho, do trabalho da 3 Pontos, gratuitamente, chama o teu consultor NAP, ele vai te mandar um link, é um formulário, lá tem os dados, né, algumas perguntas, e é importante que você responda, porque lá você põe o arroba do teu Instagram, as dores que você está enfrentando, onde você acha que está o gargalo maior, porque ali a gente pega tudo aquilo e monta um protocolo, uma ideia, né, para que você aplique. E é personalizado, tudo que eu falei aqui é amplo. Ali, no caso, é personalizado, é pensado no teu negócio. E esse é um presente, porque um papo desse com a minha equipe, se for só um papo de venda, né, beleza, você faz gratuitamente, mas quando é um papo de protocolo, a gente normalmente vende esse papo de protocolo por 997. E tem muita gente que paga. Então, mais uma vez, obrigado pela NAP por me conceder esse espaço. Eu entrego gratuitamente esse protocolo, esse presente. Gostaria que você já solicitasse pro vendedor, pro consultor NAP, no caso, porque aí ele vai conseguir te colocar hoje na fila e aí eu vou entender que é da live, né? E aí sai gratuito. E aí um ponto importante, né? Caso você gostou do que a gente falou, do que eu mostrei, tudo aqui, uma gratidão muito importante que eu tenho com a NAP é que a gente, da 3 Pontos, a gente concede 50% de desconto
na mensalidade do nosso serviço quando a pessoa está no ecossistema da NAP. Isso porque quando a pessoa está no ecossistema da NAP, fica mais fácil o nosso trabalho. Né? Não é uma puxa-saco, não é puxar o saco, não, tá? É porque as vitrines funcionam melhores, a gente entende que a gente consegue levar mais leads e mais vendas, porque a coisa está mais parametrizada. Então a gente realmente dá esse desconto de 50% para quem é cliente NAP. Né? Porque a gente não é o mais barato da cidade, a gente nunca vai chegar perto do preço do seu sobrinho ou da agência da sua cidade, porque, cara, temos 50 funcionários hoje, é uma baita de um prédio, né? A gente atende inúmeras franquias hoje, grandes, mas a gente trata todo mundo com amor e carinho. Você pode ser um independente, ter uma farmácia só, você vai receber o mesmo tratamento que qualquer franquia que for, porque a gente realmente se dedica pelos nossos clientes, tá bom? Show de bola, show!